Olá, meu nome é Regis Landim. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, juntamente com Vinícius de Oliveira, Hélio Carvalho, o Erickson Rocha e Rodrigo Costa Félix. Eu vou falar sobre a transformação digital na metrologia. O mundo todo passou por 3 revoluções industriais. Estamos passando agora pela quarta, ou Indústria 4.0. A indústria 4.0 ela envolve várias tecnologias habilitadoras ou disruptivas, como integração de sistemas, internet das coisas, automação, gênio digital, tempo real ou troca de informações em tempo real, interoperabilidade, conexão, grande quantidade de dados e computação em nuvem. Todas essas tecnologias estão relacionadas de alguma forma à transformação digital. Bom, a indústria, inclusive a indústria 4.0, ela é suportada pela infraestrutura da qualidade de um país. Então, aqui nós vemos quais são os componentes principais da infraestrutura da qualidade. Temos a metrologia, temos a normalização e temos a avaliação da conformidade, que envolve acreditação, certificação e ensaios. E como que a transformação digital entra nisso tudo? Bom, no caso da metrologia, trata-se da utilização do SI digital e certificados de calibração digitais. No caso da normalização, normas digitais. O D, vermelho aqui, é para enfatizar que não é um digital simplesmente eletrônico, em formato digital como um PDF. É um digital que é também lido por máquinas. Vou agora falar especificamente sobre transformação digital em metrologia. E com isso eu vou abordar algumas dessas tecnologias habilitadoras aplicadas à metrologia. Por exemplo, temos os sistemas ciberfísicos, ou CPS. Todos esses sistemas têm em comum 3 componentes principais. O mundo físico, claro, que é o nosso, o mundo cibernético, que é o mundo dentro dos computadores, e uma comunicação entre esses 2 mundos. Bom, os sistemas ciberfísicos, os CPS, eles possuem o mundo físico e o mundo cibernético. O mundo físico ele possui um sistema físico, por exemplo, uma planta industrial, com as entidades físicas, a realidade física. Então, sensores que vão medir as grandezas, as variáveis no ambiente real, por exemplo, temperatura, umidade, pressão, atuadores que vão fazer algumas ações nessa planta comandadas, por exemplo, acender uma iluminação, abrir uma válvula, etc. E a internet das coisas. A internet das coisas são coisas, são equipamentos eletrônicos ou dispositivos eletrônicos com capacidade de comunicação via rádio. Quando essas IoTs elas são usadas em ambientes agressivos, industriais, elas são preparadas para isso e aí são chamados de IoT. E para isso funcionar bem, você precisa ter informações confiáveis através dos certificados digitais de calibração e através do SI digital. Esses dados do mundo físico, eles compõem o chamado grandes dados. Com relação ao mundo cibernético, ao sistema cibernético, que é uma realidade virtual de simulações, onde você tem o gêmeo digital, por exemplo. Então, a entidade física ela tem uma representação, um clone digital, que ele é tão fiel quanto necessário for e quanto os dados estiverem disponíveis, por exemplo, dados de manutenção, dados de ensaios, dados inclusive dos sensores de medição, a inteligência artificial, que ela faz a mimetização das inteligências humanas, seja inteligência cognitiva, de você fazer uma classificação através de reconhecimento de padrões, através de linguagem verbal, através de aprendizado de máquina.
Além disso, você tem também, pode ter as metrologias em simulações, que é você simplesmente, no mundo virtual, ter a simulação do que seriam as medições desse sistema que está com a sua representação digital. Inclusive, os instrumentos também têm sua representação digital com os certificados digitais de calibração rastreados ao SI digital. E a computação em nuvem, que são as fazendas, né, de servidores que disponibilizam serviços, né, de computação para armazenamento de todos esses algoritmos cibernéticos. E essa situação, o status atual, né, dos gêmeos digitais, ele é através do mapeamento, né, entre o mundo físico e o mundo virtual, ele é atualizado através dos grandes dados dos sensores, né, e das informações atuais via esse link de comunicação. Após o processamento, os resultados, né, a apresentação dos dados gráficos, etc., é feita através, né, de uma comunicação também, através dessa malha de comunicação pode ser feito um controle também em malha fechada. Com relação aos grandes dados, ele se caracteriza por 5 Vs, que é volume, que é um grande volume de dados a serem processados, né, na ordem de 10 a 15 bytes, que envolve dados de Twitter, LinkedIn, Facebook, cliques de páginas, arquivos de áudio, de vídeo, etc. A velocidade, né, que é a taxa de transferência dos dados, a variedade, quais são os tipos de dados disponíveis, conforme eu mencionei aqui, a veracidade, né, a confiabilidade dos dados e, por fim, o valor, né, ou seja, a extração ou mineração da informação dentro desse grande volume de dados. Nuvem metrológica. Né? Então, a gente já falou sobre a nuvem, e a nuvem metrológica é uma aplicação, né, da metrologia na nuvem. Então, esse é um conceito em construção, é um conceito novo, está sendo desenvolvido ainda. Essa é uma proposta, né, da nuvem metrológica europeia, onde pode-se observar servidores que fazem, né, o armazenamento, né, dos dados da nuvem. Os dados da nuvem referem-se a dados de instrumentos de medição, dados metrológicos. Com isso estão envolvidos, né, logicamente, o Sistema Internacional de Unidades Digital e os certificados digitais de calibração, os DCCs. Os bancos de dados podem estar geograficamente em outro lugar, e aí você tem envolvimento, né, de todos, né, os serviços relacionados. O fabricante que quiser acompanhar as medições da sua planta, os organismos acreditados, vigilância de mercado, tudo isso está relacionado aos dados inteligentes e a serviços inteligentes. Bom, nós temos também a ideia de instrumentos de medição virtual. Né? E o instrumento de medição virtual é diferente do que eu falei anteriormente de metrologia nas simulações. Por quê? Porque eu tenho uma etapa que é real. Então eu tenho o fenômeno físico que está acontecendo, eu tenho um sensor, um transdutor que vão ler, captar o valor desse fenômeno físico, que vai ser convertido em uma variável elétrica, em um sinal elétrico. Esse sinal ele vai passar por um processo de condicionamento, seja para a redução de ruído, seja para a amplificação do sinal, e aí esse sinal analógico ele vai ser convertido no sinal digital. Esse sinal digital, então, vai poder ser enviado para um computador, onde existe um software de controle desse sistema todo. Esse software vai poder armazenar os dados de medição, de análise, vai utilizar valores intermediários das variáveis, e aí vai poder apresentar os resultados em gráficos, em tabelas, etc. Alguns sistemas desses, eles possuem não só a parte de leitura, né, de medição, como também a parte de atuação. Então, o caminho inverso aqui, né, em vermelho, você tem a possibilidade de efetuar uma ação de controle através de um atuador que vai produzir um fenômeno físico. Bom, com relação ao SI digital, ele foi desenvolvido, né, recentemente, terminou no ano passado. Esse material está disponível na internet pela Smartcom.
ele se trata de um modelo de dados universal, né, no formato de metadados. Para quê? Para que o SI seja, né, pudesse ser convertido, né, a ideia de você ter um sistema internacional de unidades que seja confiável e consistente, também seja passada para a área digital, de forma a ser lida por máquinas, né? Ou seja, a informação metrológica, a transferência das informações metrológicas de dados de medição, elas têm que ser feitas, né, de maneira digital, sem dar margem a outras interpretações, né? Isso é especialmente importante quando você está relacionado com a chamada leitura independente por máquinas, ou seja, não existe uma pessoa, um ser humano envolvido no processo, a máquina ela vai acessar esses dados e ela vai ler e vai precisar entender exatamente o que esses dados significam. Para isso, esses dados ficam no formato XML, que é Extensible Markup Language, e essa linguagem ela tem que ser utilizada de tal forma que não há margem de interpretação, por exemplo, de ordens de grandeza. Então, 1 milivolt é 1 milivolt, não 1 volt, e assim sucessivamente. Bom, com relação ao SI digital, nós vemos aqui nessa figura a configuração conhecida, onde tem uma parte, né, do prefixo do SI, a parte da unidade do SI e a parte do expoente. Então, por exemplo, quando a gente fala metros por segundo, é metro segundo a menos 1, onde aqui a gente tem o expoente do metro, né, é 1, e o expoente do segundo é menos 1. Quando a gente fala de milivolt, a gente tem o prefixo mili e a unidade volt. Aqui embaixo, baseado, né, nessas normas bem estabelecidas e conhecidas na área metrológica, o ISOGAN, o formato das unidades do SI, né, o VIN e assim por diante, foi feita uma proposta do SI digital com esta configuração. Então aqui a gente pode observar para uma grandeza real um rótulo, né, um rótulo que você pode identificar, que é opcional. Esses valores aqui, esses campos em azul, são obrigatórios, né, compulsórios, onde você tem o valor da grandeza, a unidade e a incerteza expandida. Você pode também opcionalmente acrescentar, né, um carimbo de tempo com a data e a hora. Bom, aqui a gente pode ver uma comparação entre o formato lido, né, por humanos, né, ao qual que a gente está acostumado, aonde onde a gente pode ler no certificado de calibração. A temperatura medida é de 20,10 graus Celsius, com incerteza expandida de 0,50 graus Celsius, correspondente a uma probabilidade de abrangência P igual a 0,95, usando um fator de probabilidade K igual a 2, aonde a distribuição de probabilidade para a temperatura é assumida como sendo normal. Como seria isso no caso do formato XML, lido por máquinas? Uma função, né, uma rotina SI real. Aqui temos a informação do rótulo, né, a temperatura, o valor da temperatura, a unidade, e uma subrotina referente à incerteza expandida. Então, tem o valor da incerteza, o fator de abrangência, a probabilidade de abrangência e a distribuição. E aqui nós vemos a estrutura, né, do certificado digital de calibração. Então, nós temos aqui as normas que basearam essa proposta, né, que está sendo difundida, o SI, o VIN, o GAN, o ISOGAN, o CODATA e a 17025. Existem 4 níveis hierárquicos, onde o central, né, o principal, né, são os campos administrativos, que é regulado. Então, você tem os dados do laboratório, que é responsável pela calibração, por exemplo. Na segunda hierarquia, em cinza aqui, temos os resultados de calibração, onde você faz a declaração de acordo com o SI digital, isso aí é regulado, e um campo livre com dados individuais. Você pode também colocar na terceira faixa de hierarquia dados individuais da calibração.
podem ser arquivos, datasheets, etc. E, por fim, né, na última camada, dados opcionais, aonde você pode colocar, por exemplo, o certificado de calibração no formato conhecido por nós, né? Por exemplo, um PDF. Essa camada não é lida por máquinas. E aqui você tem que o formato, né, de troca XML ele tem que ser aceito internacionalmente, tem que ser aprovado e assinado criptograficamente, né? Ou seja, uma vez que você assinou, ele não pode ser mais mudado, ele fica protegido por mudanças. Bom, como conclusões, eu falei sobre a quarta revolução industrial e a transformação digital, eu falei sobre a infraestrutura da qualidade e a transformação digital na mesma, apresentei algumas tecnologias habilitadoras e disruptivas aplicadas à transformação digital na metrologia. Quais foram? Sistemas ciberfísicos, internet industrial das coisas, gênio digital, inteligência artificial, metrologia em simulação, nuvem metrológica, grandes dados, instrumentação virtual, ECI digital e certificado digital de calibração. Bom, obrigado pela atenção e agora eu fico à disposição para perguntas.